Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, nós estamos num período um pouquinho diferente aqui e por conta disso nós vamos trabalhar também de maneira diferente e vamos começar a ter a partir de então algumas aulas gravadas sobre os temas que a gente vai trabalhar. A aula de hoje vai tratar sobre embargo de declaração, embargo de divergência, dois recursos absolutamente diferentes, mas que foram colocados no mesmo conteúdo por conta da quantidade de material que a gente vai trabalhar em cada um deles e por ambos terem como objetivo um esclarecimento ou um aclaramento das decisões judiciais, tá? Bom, muito bem. Primeira coisa, nós vamos entrar nos embargos de declaração. Embargos de declaração eles tiveram uma alteração substancial, Código de Processo Civil de 2015, mantiveram muitas previsões anteriores que eles tinham desde 1973, mas muitos esclarecimentos e por conta até do próprio desenvolvimento da doutrina foram incluídos nas disposições do 1022 em diante. Então, nós vamos tratar dos dispositivos um por um e da forma que a gente já faz normalmente em aula e vamos comentar cada disposição prevista, certo? Muito bem. Artigo 1022. Bom, primeiro, antes de mais nada, embargo de declaração, qual que é a modalidade? Qual que é a natureza jurídica dos embargos de declaração? Isso era uma discussão que ficou muito tempo sendo travada pela doutrina e isso foi totalmente superado, já era superado desde antes e agora, então, da mesma forma. Embargo de declaração está previsto na configuração dos recursos. Então, não é impugnação, embora não tenha muitos das funcionalidades dos pré-requisitos dos recursos, como, por exemplo, o preparo, o exercício do duplo grau de jurisdição, estão estabelecidos no rol dos recursos. Então, embargo de declaração serve para impugnar a decisão na qualidade de recurso. Então, assim ele é. Natureza jurídica dos embargos de declaração, natureza recursal. Artigo 1022, ele estabelece que, dentro do cabimento, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Só um minuto antes da gente seguir. Contra qualquer decisão judicial. Isso veio a esclarecer o que a doutrina já falava desde o CPC de 73, de que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão com conteúdo decisório. Não cabe recurso, como a gente já viu em algumas outras aulas, contra atos ordinatórios, qualquer ato processual que não tivesse conteúdo decisório. Tem conteúdo decisório, cabe embargo de declaração. Muito bem, então cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial Aí são três incisos. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Muito bem. No inciso primeiro, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ele está tratando da própria decisão judicial. Se existe obscuridade naquela decisão judicial, ou então se existe, o que significa obscuridade? Se existe alguma espécie de ponto que deve ser aclarado na decisão, que ela não está compreensível naquele ponto específico. Então, obscuridade está relacionada com isso, sempre lembrando, não no processo inteiro, mas naquela decisão judicial. O mesmo vale para a eliminação de contradição. Os embargos de declaração, eles servem para eliminar a contradição havida na decisão judicial expressamente e exclusivamente. Bom, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte. Omissão, ela pode ser suprimida para pronunciamento de ofício, então para questões de ordem pública, por exemplo, ou de algum ponto que já tinha sido levantado pela parte. Aí nós não estamos mais como na obscuridade e contradição dentro da decisão judicial. Uma contradição, por exemplo, ela pode haver contradição dentro da fundamentação e o dispositivo, por exemplo. Se o juiz fala uma coisa na fundamentação e outra totalmente diferente no dispositivo, ou então se no relatório ele já leva a entender um julgamento e na hora de fazer a fundamentação dele, ele esquece argumentos que ele colocou no relatório e informações que ele colocou no relatório e faz de maneira contrária em um outro ponto da decisão, isso é contradição. A omissão
é sobre pontos do processo, argumentos do processo que não foram vislumbrados pelo juiz no momento da concessão da decisão. Tanto o juiz quanto o desembargador, os embargos de declaração cabem contra qualquer decisão judicial. Então, isso é a omissão. A omissão é sobre um fundamento que o juiz deveria ter trazido para o processo na hora de prolatar sua decisão judicial e não o fez. E por fim, inciso terceiro, corrigir erro material. Isso não estava previsto, foi uma novidade no 2022, o CPC de 2015. Antes do erro material, a jurisprudência se consagrava no sentido de que ele poderia ser corrigido e resolvido por mera manifestação. E hoje a gente tem a figura dos embargos de declaração com o objetivo de aclarar essa decisão judicial também em relação a eventuais erros materiais, tá? Muito bem. Qual que é o ponto crucial dos embargos de declaração? A omissão. E aí o parágrafo único nos traz em que hipóteses as decisões judiciais podem ser consideradas omissas. E aí no parágrafo único ele fala: considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Muito bem. Casos repetitivos, incidente de assunção de competência, a gente se remete a quê? A gente se remete aos precedentes que a gente viu lá no 927. Então, decisões que firmam tese em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência, essas decisões, elas estabelecem um precedente judicial, que a gente entende aí como natureza vinculativa, um precedente obrigatório. Então, se no julgamento, naquela decisão específica, o magistrado ele deixa de se pronunciar sobre um tema que guarda relação com uma tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou incidente de assunção de competência, ele está incorrendo numa omissão. Então, num erro procedimental de julgamento, e isso então comporta a interposição do recurso de embargo de declaração para suprir essa omissão. Da mesma forma, incorra em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Isso é extremamente amplo, e aí nós vamos lá para o 489, parágrafo 1º, para entender por que é tão amplo. Então, o 489, ele estabelece que são elementos essenciais da sentença. Abre um parênteses aqui. Não são só elementos essenciais da sentença, mas de todas as decisões judiciais. Isso que está previsto aqui da sentença já foi consagrado pela doutrina no sentido de que vale não só para a sentença, mas para toda e qualquer decisão judicial. Até porque, se assim não fosse, ele não estaria previsto lá no 1015. Então, o parágrafo 1º fala que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que são 6 incisos. A gente tem que analisar cada um deles. Se limitar a indicação ou reprodução de paráfrase ou ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Então, são aquelas decisões que julgam e só colocam um dispositivo de eventual ato normativo e não fundamenta, é uma decisão que não tem nela fundamentação. Isso é uma decisão omissa. Da mesma forma, que comporta então o embargo de declaração. Da mesma forma, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Então, estabeleço conceito de determinada matéria, de direito material, e baseado só nesse conceito, não explico fundamentadamente qual é a aplicação disso para o caso concreto, essa decisão também ela incorre em omissão. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Decisões genéricas. Decisões genéricas é o que a gente vê a todo momento, inclusive naquelas que julgam os próprios embargos de declaração, elas são extremamente genéricas na sua maioria das vezes. Elas comportam a interposição de novo agravo de novo embargo de declaração também. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vamos parar um pouquinho nessa, porque isso traz um pouco de discussão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo não é por si só um motivo de omissão da decisão e consequente interposição do recurso de embargo de declaração. Por quê?
Porque esse argumento que não foi tratado pelo magistrado, ele tem que, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, ele tem que ser suficientemente importante para mudar o conteúdo decisório. Se for um argumento que não vai infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em outras palavras, que ele não poderia modificar em tese de julgamento, se for uma tese que ela é superada pelo próprio julgamento anterior, por exemplo, o reconhecimento de uma prescrição, que acaba com a necessidade de julgamento do direito material envolvido no caso. Então, isso não comportaria a interposição do recurso de embargo de declaração. Então, compreendendo isso, para ter aplicabilidade na via de omissão do inciso 4º do parágrafo 1º do 489, é necessário que aquele argumento deduzido pela parte seja capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Certo? Vamos lá. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinados, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, ele está quase que guardando relação aí com o emprego de conceitos jurídicos ou de reprodução de ato normativo de maneira genérica. O mesmo vale também para utilizar um enunciado de súmula ou um precedente sem explicar especificamente a fundamentação de adequação do caso concreto. Tá? Ou então deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em que, no caso de julgamento ou a superação do entendimento. Então, e aí está guardando relação também com os dispositivos do próprio 1022, que se o caso concreto ele tiver aplicação e tiver relação com o precedente já firmado, e aí a gente aplica todos os precedentes dispostos no 927, não só os que são citados aqui, mas todos são dispostos no 927, se não tem explicação concreta da necessidade do afastamento do caso concreto com a aplicação desse precedente, essa decisão também será considerada omissa e comportará a interposição dos embargos de declaração. Então, essas são as hipóteses de cabimento dos embargos, certo? Artigo 1023, ele estabelece que os embargos serão interpostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam ao preparo. Então, já tem um ponto para se justificar novamente que não é um recurso, não é argumento suficiente, é recurso porque está estabelecido como recurso, mas ele não comporta, não precisa, não demanda preparo recursal. Ele vai ser julgado no próprio processo judicial, abarcando também a realização do contraditório. Aplica-se os embargos, declaração, artigo 229. 229 ele estabelece o prazo em dobro quando os procuradores são diferentes. Então, essa regra do prazo em dobro para procuradores diferentes para apresentação de resposta dos embargos de declaração, dentro da interposição dele, também se aplica o prazo em dobro. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique em modificação da decisão embargada. Não é uma regra a manifestação da outra parte, caso seja só um aclaramento que não modifique o conteúdo decisório. Agora, se aquela decisão judicial tiver a capacidade de ser alterada através da interposição dos embargos de declaração, é necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa em respeito ao devido processo legal. Aí a não realização de decisão surpresa e tudo que vale. Bom, julgamento dos embargos de declaração será em 5 dias, estabelece 1024. Então, nos tribunais, o relator apresentará, isso não ocorre na prática, é óbvio, não é um prazo que necessariamente vai ser respeitado, mas é o que o Código estabelece. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto, e não havendo julgamento na sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. O que significa isso que vai ser apresentado em mesa? No tribunal, para ter o julgamento de um recurso, esse julgamento deve ser agendado.
No caso do embargo de declaração, não é necessário agendar o julgamento, marcar o julgamento, mas simplesmente ser colocado em mesa para o julgamento quando ele é interposto. Tá? Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidir-los-á monocraticamente. Então, se a decisão embargada é uma decisão do relator, é uma decisão unipessoal, uma decisão monocrática, o julgamento dos embargos de declaração também poderá ser monocrático. Tá? Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências de 2021. Bom, nós vimos que o agravo interno ele cabe para garantir o julgamento colegiado. Os embargos de declaração, através dessa previsão, eles podem, por meio da fungibilidade recursal, e isso é fungibilidade recursal estabelecida pelo próprio Código, serem julgados na qualidade de agravo interno, se for o caso. Então, se o que o embargante busca é só uma decisão colegiada, basta que o tribunal intime para complementar as razões e o recurso de embargo de declaração será considerado e julgado como agravo interno. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargante que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Muito bem. Se houver, então, modificação da decisão, o efeito modificativo desses embargos de declaração, é defeso, é permitido ao embargante, se ele tiver interposto, além desse embargo de declaração, outro recurso. Vamos pensar na seguinte situação: embargo de declaração interpostos contra a sentença, interposição também já de recurso de apelação. Se tem efeito modificativo nesses embargos, o embargante ele pode ir até o processo, até o recurso de apelação dele e modificar também, complementar as suas razões recursais na apelação, certo? Agora, parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, se não tiver efeito modificativo, a outra parte ela não pode se utilizar dessa previsão por analogia para modificar também as suas razões recursais. Muito bem. 1025 e 1026. Vamos lá. 1025 estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente o erro, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. O que significa isso? O pré-questionamento é um pré-requisito formal dos recursos para as cortes superiores. Então, o recurso especial ele tem como pré-requisito formal a demonstração do pré-questionamento da matéria. É demonstrar que aquele tema foi especificamente tratado pelos tribunais de segundo grau ou pelo juiz, especialmente pelos tribunais de segundo grau, e essa matéria ela foi pré-questionada para então ser julgada nos tribunais superiores. Os embargos de declaração, sempre teve uma discussão na doutrina se eles serviriam apenas para pré-questionar a matéria. Não, exclusivamente para pré-questionamento da matéria, esse não é o objetivo do recurso. Agora, eles servem sim, eles trazem para o julgamento do processo o pré-questionamento para cumprimento desse pré-requisito formal, mesmo que eles sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição e obscuridade. Legal, e se o Tribunal Superior não considera que tem erro, obscuridade, omissão ou contradição?
aí tem que ter o pré-questionamento prévio. Então não vai se fundamentar exclusivamente os embargos de declaração para esse fim, tá? Muito bem. 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo de interposição de recurso. São coisas absolutamente diferentes. Efeito suspensivo é suspender a consequência da decisão judicial. Então, suspender os efeitos daquela decisão judicial. Os embargos de declaração não possuem esse efeito na sua interposição. O que acontece é que eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Interromper é diferente de suspender. Suspensão de prazo é quando eu paro no meio do prazo e depois continuo a ocorrência dele. Interrupção é eu interrompo a contagem do prazo para interpor, por exemplo, um recurso de apelação. Então eu posso interpor recurso de apelação antes depois da interposição dos embargos de declaração, quando eles forem efetivamente julgados. A partir do julgamento dos embargos, eu tenho então 15 dias para a interposição do recurso de apelação. Bem, parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou difícil reparação. Isso aqui é a previsão convencional de efeito suspensivo recursal. O que a gente vê na ordem de julgamento dos recursos e na teoria geral dos recursos, o mesmo se aplica aqui para os embargos de declaração. É possível, no caso de demonstração de perigo de dano iminente, então dano grave ou difícil reparação, ou aliado à relevância da fundamentação, então a probabilidade do julgamento daquele recurso, é possível a suspensão dos efeitos da decisão judicial. Então, ele não tem efeito suspensivo op leges, mas ele tem efeito suspensivo se for concedido pelo magistrado. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% do valor da causa. Mais uma vez, essa multa aqui, qual que é a natureza? A gente falou um pouquinho de natureza da multa, por exemplo, no agravo, da previsão anterior do agravo. E qual que é a natureza jurídica dessa multa? Essa multa, ela serve para compensar o embargado. Então, ela não é uma multa de ato atentatório à dignidade da justiça, por exemplo. É uma multa por litigância de má-fé, que é considerada como uma compensação pela protelação dos atos de julgamento. Tudo bem, até aí é complicada a existência dessa multa, porque em muitos casos é comum a concessão dela, embora não haja cabimento, mas a parte principal vem agora refletir o mesmo que nós vimos lá no agravo também. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada e até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, com exceção da Fazenda Pública, do beneficiário da justiça gratuita, que recolherão ao final. Lógica para essa regra de exceção? Não existe nenhuma. Condicionar o pagamento dessa multa afeta, em regra, o acesso à justiça, dependendo do caso. Por isso, às vezes é necessária o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Agora, essa distinção não tem muito sentido de existir. O caso Carpinella fala bastante disso, mas existe esse risco dos embargos protelatórios, tá? E por fim, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Então, mais uma vez, é uma tentativa de acabar com a existência de embargos de declaração protelatórios com efeito exclusivo protelatório, de prorrogar a eficácia de uma decisão judicial. Bom, pessoal, em relação aos embargos de declaração, é isso. Nós vamos entrar agora no tema dos embargos de divergência. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível para vocês, com exclusividade para vocês, e dúvidas que vão surgir, eu tenho certeza, com essa matéria,
tragam elas para mim, vocês têm acesso total aí no WhatsApp para a gente conversar melhor, ou através do Moodle, também do Mackenzie, como vocês acharem mais conveniente. Tragam essas dúvidas e a gente vai respondendo. As questões que eu compartilhei com vocês também, elas tratam de muitos desses temas que a gente conversou aqui e que a gente explicou, mas qualquer dúvida que tiver em relação a elas, por favor, não hesitem em me procurar. Muito bem, embargo de divergência. O próprio nome já fala qual que é o objeto desse recurso. O objeto desse recurso é sanar divergência de julgamento nas cortes superiores. Então, o artigo 1043 e 1044 são os dois artigos que trazem que tratam desse tema dos embargos de divergência, e nós vamos analisar cada um deles. Muito bem. É embargado o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Muito bem. O que significa isso? Se num recurso especial ou num recurso extraordinário, o acórdão de julgamento de um desses dois recursos, daquele órgão fracionário específico, daquela Câmara ou daquela turma, tiver totalmente divergente no seu conteúdo de mérito da outra Câmara ou turma que compõe esse mesmo tribunal, tá? STJ ou STF, dependendo do caso, comporta a interposição dos embargos de divergência, com o objetivo de aclarar essa divergência e consolidar o entendimento daquele tribunal sobre aquela determinada matéria. O objetivo desse recurso é unificar o entendimento do tribunal dentro dos seus órgãos fracionários. Muito bem, o inciso 2º ele foi revogado pela 13.256, e aí vem o inciso 3º e fala que, em recurso extraordinário ou especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Muito bem, no primeiro caso nós estamos vendo julgamento efetivo de mérito, um de provimento e outro de não provimento, ou então ambos de provimento, só que com conteúdo de mérito diferentes. Nesse segundo caso, no inciso 3º, a gente vê que cabe também os embargos de divergência quando o recurso não é conhecido, contrariamente a um outro entendimento que o conheceria se o julgamento tivesse acontecido em um órgão fracionário diferente. Então, o objetivo é o mesmo, o objetivo é unificar essa divergência de recursos. Vejam que em nenhum momento se está falando em divergência, por exemplo, de um tribunal de Minas Gerais para um tribunal do Estado de São Paulo. A divergência é dentro do mesmo tribunal, dentro dos seus órgãos fracionários. É esse o objetivo dos embargos de divergência. Vamos lá para os parágrafos. Parágrafo 1º. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamento dos recursos e ações de competência originária. Então, o cabimento desse recurso, ele cabe tanto para julgamento de recurso quanto ação de competência originária dos tribunais superiores. Parágrafo 2º. A divergência que autoriza a interposição dos embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Então, decisão de mérito não significa que está tratando exclusivamente do direito material, mas do mérito recursal, seja ele erro improcedendo ou erro injudicando. Então, erro de direito material ou de direito processual. Muito bem, parágrafo 3º. Cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que a sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Vocês vão ver uma questão nesse sentido lá no questionário, que tem que ser muito bem analisada. Por quê? Cabe embargo de divergência para uma mesma turma? Então, tem uma divergência de julgamento na terceira turma do STJ. Uma parte dos ministros fala uma coisa, a outra parte fala outra coisa. Cabe embargo de divergência, desde que a composição daquela turma tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. Significa que as cabeças mudaram.
Se eu tenho um caso de julgamentos conflitantes numa mesma turma sobre determinada matéria, mas que acontecem, por exemplo, na mesma semana, no mesmo mês, até no mesmo ano, que não cumpre esse pré-requisito, em regra, tomando por base o cabimento dos embargos de divergência estabelecido no Código de Processo Civil, não caberia a sua interposição. Faz sentido isso? Um pouco, mas é muito complicado, porque isso admite a existência de divergência de acordo com a cabeça do juiz. Então, o julgamento, ele sai um pouquinho desse objetivo que o processo civil tem de unificar, de tornar uníssona a jurisprudência, e ele traz uma possibilidade aqui de haver uma divergência, um conflito dentro de uma mesma turma, caso não tenha o cumprimento desse pré-requisito de alteração de mais da metade dos membros que a compõem. Reflita um pouquinho sobre isso. Dentro da doutrina que a gente mandou tem um material que trata também do assunto. Vamos lá, parágrafo 4º. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando as respectivas fontes, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. O que significa isso? Pré-requisito formal, e parece um exagero, mas não é um exagero. É necessária a demonstração da divergência. Não basta que os julgamentos sejam conflitantes em um mesmo caso, por exemplo, mas que não existe divergência de julgamento daquela determinada tese de mérito. Então, tem que ser demonstrado, efetivamente demonstrado, que um segue um entendimento e o outro segue um entendimento completamente diferente, divergente, sobre aquele mesmo tema, aquela mesma matéria. Então, esse cotejo tem que ser feito, tem que ser muito bem demonstrada, inclusive pelas vias formais, colocando certidão, cópia ou citação do repositório oficial, colocando efetivamente aqueles julgamentos divergentes, para que seja demonstrada a existência da divergência e para que então ela consiga ser suprida, certo? Bom, vamos lá para o 1044. No recurso de embargo de divergência será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. Então, o procedimento de julgamento, ele necessariamente vai estar previsto no regimento interno do tribunal, seguindo aqui a especificidade do Código de Processo Civil. A interposição de embargo de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário por qualquer das partes. Se existir a interposição de recurso extraordinário, os embargos de divergência, eles vão interromper esse prazo de interposição do extraordinário até que seja julgado no Superior Tribunal de Justiça o especial em que está se demonstrando a existência dessa divergência. E por fim, se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o extraordinário interposto pela outra parte, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, se não tem provimento aqui dos embargos de divergência, segue o julgamento convencional do recurso extraordinário. Pessoal, o tema da aula de hoje é esse, essa é a matéria, nós tratamos de embargo de declaração e embargo de divergência. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisarem, compartilhem comigo, eu fico à disposição. Tchau, tchau.